Muito bem, muito obrigado. João Carlos, vamos lá ver se conseguimos manter então aí os tempos. Vou fazer só aqui realmente um rápido percurso pela produção discográfica do engenheiro Jaime Filipe, privilegiando a vertente de escritor de canções e de produtor, apesar de ele ter gravado muita gente, como já falei há pouco também, como já se falou, portanto, a Amália Rodrigues, o João Vilaré na década de 50, o João Vilaré fiquei a saber pela documentação que o engenheiro Francisco Vinho enviou, não sabia, porque lá está, não é só as datas, é a falta de informação nos discos no geral. Eu estava a falar um bocadinho da transição dos suportes e realmente no final da década de 50, portanto a partir de 1957, é precisamente quando os primeiros discos, vou subir aqui, da Lina Maria, são publicados em vinil, portanto 1957 é a data deste primeiro disco, que recupera a canção do Cavalinho e tem também 2 originais. O segundo disco dela, 1959, com um grande colaborador também do engenheiro Jaime Filipe, com o mestre Tavares Belo, e com uma dupla também de letristas que viria a trabalhar mais do que uma vez ao lado do engenheiro Jaime Filipe, que era o Ferro Rodrigues pai e o Santos Fernando, portanto, escritor, humorista, os dois também com muita produção na emissora nacional na altura. Portanto, aqui em 1959. Aqui em 1960, um disco curioso, porque foi gravado numa altura, portanto, o terceiro disco da Lina Maria, gravado numa altura em que um grande músico brasileiro esteve em Portugal durante uma temporada, o Sivuca, que grava não só ao lado da Lina Maria, como ao lado do Ouro Negro, ao lado do António Calvário. Portanto, o que não era comum, estas gravações assim tão com músicos que ele já, sendo novo, já tinha nome também, ao lado de músicos portugueses, do conjunto Chego de Galarza e do conjunto Sem Nome. Portanto, é um disco que tem várias participações musicais, mas eu quis destacar a do Sivuca também pelo ineditismo dessa própria participação. E o quarto disco gravado para a Rádio Triunfo da Lina Maria, portanto, aqui com um maestro muito novo e que felizmente está entre nós, o maestro Jorge Costa Pinto, portanto, aqui em 1962, ele tinha feito a transição dos conjuntos para a orquestração e depois é um nome que até no campo da edição também, através da editora Tecla, também vem a dar cartas na música portuguesa. Há bocadinho referimos a vertente, foi referida a vertente contador de histórias do engenheiro Jaime Filipe e, portanto, acho que não é de estranhar que os discos com histórias infantis, pronto, isto são tantos, e é uma produção muito constante, e é uma área que na altura não tinha muita produção, de facto, em disco de gramofone era muito raro, chegava às vezes algum disco do Brasil, portanto em português do Brasil, mas uma produção local de forma assídua, de forma regular, num espírito de coleção, foi o que aconteceu de facto na união da Odete Samorrice com o engenheiro Jaime Filipe, portanto as adaptações de histórias populares portuguesas feitas pela Odete Samorrice, portanto aqui este disco da história do macaco do rabo cortado, este aqui com a história da Branca Flor, estamos no final da década de 50, lá está, portanto a grande produção em disco do engenheiro Jaime Filipe é sempre em vinil, e esta fase inicial de viragem dos anos 50 para os anos 60, aqui a história do João Espetalhão, da princesa que guardava patos, sempre com grandes atores a fazerem as vozes dos personagens, as canções, a música, a produção da autoria do engenheiro Jaime Filipe. Lá estão as várias valências em simultâneo. As capas dos discos, não é de menos referir, o design era quase sempre do ilustrador Fernando Bento. Portanto, havia uma linha mesmo de coleção, como estava a dizer, e isso nunca tinha acontecido até então. Aqui a história do João Pateta, em 1960, o Velho Rapaz e o Burro, em 1961. Alguns destes discos tinham uma história que ocupava os dois lados do disco, outros era uma história em cada lado. Aqui a bolinha de carne também, as cidras do amor. Portanto, estamos na primeira metade da década de 60, 1962, Uma Noite de Ilusão, a Formiga Rabiga, uma história também que permaneceu na memória de muitas gerações, o Pele de Urso, a Espertalhona. Aqui já em 1965 houve uma pausa na produção de discos de histórias infantis entre 62 e 65. A Sereiazinha, e depois a única incursão fora do catálogo, todos estes discos que têm estado a mostrar são do catálogo da Rádio Triunfo, este é do catálogo de estúdio, dos discos de estúdio do empresário Emílio Mateus, também felizmente entre nós, que fará dentro de dias, se quiser, 100 anos, e com uma cabeça extraordinária, o que é o mais importante também, para além da idade. No campo dos festivais, pronto, há a participação no Festival de 1960 e na altura era muito comum os festivais serem serem ibéricos mesmo, portanto festivais com participantes portugueses, com participantes espanhóis. A Maria Helena, que ganha o Festival de 1960 com uma canção do mestre Rezende Dias, grava também a canção do Douro, que fica em terceiro lugar da autoria do engenheiro Jaime Filipe.
portanto, neste festival hispano-português de Aranda do Douro, escrita por Artur Ribeiro. Aqui este disco do Artur Ribeiro que tem a interpretação, digamos, original, portanto, na voz do próprio participante e autor. E, curiosamente, este disco aqui é uma curiosidade, é o primeiro disco gravado pelo Rodrigo, fadista Rodrigo, conjunto Os Cinco Reis, que gravam também uma versão da canção do Porto. Portanto, na altura era muito comum as canções terem várias versões por vários intérpretes, e foi o que aconteceu no caso dos Cinco Reis. Aqui é um dos discos que sai alusivo ao Festival de 1964, ao Festival RTP da Canção, o primeiro, portanto, com a canção Para Cantar Portugal, o festival que é ganho pelo António Calvário, que é também o intérprete desta canção, mas nesse caso com a oração. Aqui ele fica em sétimo lugar. Aqui é o Festival da Canção Portuguesa da Figueira da Foz, que tinha quase tanta importância e, neste caso, precedia o Festival RTP da Canção já em alguns anos, tinha começado em Lisboa, numa primeira edição, portanto, nós chamamos de Figueira da Foz porque depois, a partir da terceira edição, foi sempre aí que ele teve lugar até ao fim, mas as primeiras duas edições foram em Lisboa e no Porto. Aqui a quarta edição do festival, que foi ganho por uma canção do engenheiro Jaime Filipe, portanto, interpretada pela Fernanda Diniz, que depois seguiu carreira no Canadá, mais uma parceria com o Artur Ribeiro, agora não. No festival de 1966, portanto, ele também, em termos dos próprios géneros musicais, e a indústria musical na altura fazia questão de dizer quais eram os géneros em que cada canção se inseria, por uma questão também de colocação de mercado, e depois dentro de âmbitos, claro, como o fado ou o folclore, havia as referências, a fado de canção, era uma chula, era o que era, mas depois os próprios géneros modernos, e a Madalena Iglesias é um desses nomes, e neste disco, precisamente, em que ela também tem a canção que leva da autoria do engenheiro Jaime Filipe, com o Tavares Belo na parte musical e com o poeta, o António Sousa Freitas, na letra, ficam em sexto lugar, com a canção Caminhos Perdidos, portanto, já realmente com as modas musicais próximas do pop rock bem presentes. E a última participação em festivais, no Festival RTP da Canção, em 1970, com esta intérprete Ruth, que até há pouco tempo tentava saber o que seria feito da Ruth, porque era um nome que tinha desaparecido da cena musical, com apenas participações no final dos anos 60, início dos anos 70, e mais uma vez com um sétimo lugar, portanto, com a voz do chão do engenheiro Jaime Filipe, ficam novamente em sétimo lugar, e infelizmente soube há muito pouco tempo que ela faleceu no primeiro ano da pandemia, em 2020, tendo-se afastado completamente da música. De Natal, trouxe aqui este disco de Almerim da Estela, funcionário da emissora nacional também, portanto os meios cruzavam-se naturalmente também. Muitos artistas de rock com quem tenho falado, alguns já nos deixaram, o Daniel Bacelar, o Fernando Conde, o Daniel Bacelar já nos deixou, o Fernando Conde felizmente é vivo, referem as sessões de gravação nos estúdios da emissora nacional, portanto Almerim da Estela aqui não do âmbito do rock, mas funcionário da emissora nacional, com o sexteto vocal feminino, em 1963, com a canção de Natal. Aqui um disco do Artur Ribeiro também com canções de Natal, escritas em coautoria com o engenheiro Jaime Filipe. E o único LP, porque na altura isso não tem a ver com mais nada que não a própria indústria portuguesa, o único LP, já no início da década de 70, com o selo Musicorde, que entretanto é criado também poucos anos depois do estúdio Musicorde ter começado, ter aberto portas. A indústria portuguesa não privilegiava de maneira nenhuma o formato LP, não privilegiava porque era um formato que não se vendia, não havia dinheiro para comprar LPs, os LPs eram acima de tudo recolha de material que já tinha sido publicado anteriormente em discos pequeninos, e portanto só quando havia uma grande certeza, uma grande convicção de que o disco se iria vender é que era publicado em LP. Aqui já estamos em 1973, uma tentativa já de que o mercado fosse tendo outras dinâmicas que depois vêm a culminar definitivamente naquilo que se veio a chamar o boom do rock português de 1980, que na realidade foi um boom da indústria, porque com a instalação das multinacionais e com a edição regular de novos discos, anualmente, um artista a gravar discos todos os anos era algo que não acontecia até então. A Amália Rodrigues era a única exceção e o José Afonso por via do contrato discográfico que tinha. Mas, portanto, isto para dizer que não era de todo incomum, era, aliás, o que acontecia os artistas gravarem discos de 7 polegadas. No âmbito do futebol, escreveu canções para todos os clubes, portanto, quem gravava todas essas canções em termos instrumentais era o conjunto de Mário Simões, o Jaime Nascimento, que referi há pouco, guitarrista, era o guitarrista deste conjunto, portanto, o Benfica, o Belenenses, com a Margarida Amaral, o Sporting, novamente o Benfica, portanto, havendo uma vitória, havendo cá ou lá fora, números significativos, havia um novo disco a ser gravado, e estes discos tinham muita circulação, tiveram várias edições,
o que é desde logo demonstrador disso mesmo. Para fechar, trouxe aqui os únicos 2 discos que conheço da década de 80, portanto, isto não é exaustivo de maneira nenhuma, como estava a dizer, mas da década de 80, em termos de produções novas, este é o único disco de 1980 já que conheço com canções novas, portanto, estamos no ano 1980, a série da RTP, a série Esturro e Companhia, outra vez a parceria com o Ferro Rodrigues Pai a ser reabilitada, portanto, não conheço mais discos nesta altura, mas isto também tinha a ver com muitos nomes que tinham feito parte do panorama musical português de forma destacada, neste caso com as várias valências que ele tinha. Depois de 74 ficam quase esquecidos. A Simone de Oliveira, em termos vocais, é uma das grandes ou das maiores exceções. E as editoras muitas vezes não queriam chamar, tanto que quando a Manuela Bravo ganha o Festival da Canção em 1979, com o Sobe, Sobe, Balão Sobe, do Nóbrega e Sousa, houve alguma indignação com, então estamos outra vez a trazer as vozes de antes de 74, como se as coisas fossem, não fossem elas próprias vasos comunicantes e os nomes não permanecessem quer na memória, quer no ativo, muitos deles, como era o caso do Nóbrega e Sousa, só que muitas vezes as editoras já não apostavam da mesma forma, e foi isso que aconteceu na década de 80. Esta é a única exceção, e a Maria Amélia Canossa, que grava neste disco já em 1984 recupera 2 canções do engenheiro Jaime Filipe, sendo que, como estava a dizer no início, o Cavalinho de Papel tem sido gravado várias vezes, uma das últimas gravações, não tenho aqui o CD, porque estava com o meu filho quando o meu filho era pequeno, e entretanto ele que já não é pequeno ainda continuou lá com o disco, só me apercebi agora para tentar reunir este material, a interpretação do Pedro Abrunhosa, que é muito recente, é de 2010, do Cavalinho de Papel, portanto é realmente... Não E uma percebi, Milva? excelente interpretação. Não percebi. E uma excelente interpretação. É verdade, sim. Portanto, é uma canção que eu acho que nos vai acompanhar para sempre, mas é importante que esta obra, que não só que aqui mostrei, como todas as outras vertentes, como técnico, e os discos que não trouxe aqui, como escritor de canções, seja estudada, seja divulgada, porque traz-nos um panorama do meio artístico português, da indústria musical portuguesa, muito mais completo e que está em grande medida por conhecer. Obrigado. Não fugi muito do tempo, espero. Bom, eu peço desculpa, mas também vou ter agora aqui às 18 horas uma outra moderação aqui ao vivo e, portanto, Milva, vamos então para tentar encerrar. Sim, eu vou ser bastante breve, até porque já me estão aqui a querer expulsar aqui da sala do IAPMEI onde estou, porque já acabou aqui a comunicação no IAPMEI e querem arrumar a sala. Bem, em primeiro lugar, aliás,